Olá! Nossa aula de desenho, eu, você, minhas mãos e material, né? Primeiro, essa é uma primeira aula para a turma de iniciante. Então, a gente vai começar do básico. A gente ainda não vai desenhar um carro, um transformer, um foguete. A gente precisa primeiro, né, construir bases de onde a gente vai partir. Quando a gente faz uma escada, imagina que tu tá construindo uma escada, né? Tu não constrói o último degrau primeiro, né? Tu faz uma base primeiro e aí depois tu constrói em cima dessa base, correto? Então é isso que a gente vai fazer. Na verdade é isso que a gente faz com o aprendizado de qualquer coisa, né? Pensa aí, como é que foi que vocês aprenderam matemática? Como é que foi que vocês aprenderam português? Vocês começaram já lendo um texto? Já começou lendo um texto? Não foi, né? A gente começou primeiro aprendendo as letras, depois a gente aprendeu as sílabas, os sons, aí começa a escrever, aprende a escrever. A mesma coisa com o desenho. Aí tu me fala assim, mas Sara, eu já desenho e eu nunca aprendi nada assim. Pois é, você já desenha, mas primeiro que você não entende, né, a teoria. Se alguém te pedir para explicar, mas por que isso tem essa forma? Por que tem essa cor? Por que você pintou desse jeito e não de outro? Talvez você não consiga explicar. E aí, por não conseguir explicar, significa que você também não sabe muito bem o porquê, né? E se você parar para pensar, né, qual é a nossa maior referência de desenhos quando a gente é criança? É desenho animado, né? É filme, é desenho da televisão. E aí, todas essas pessoas que trabalham com isso, elas estudam desenho da forma que a gente vai estudar aqui, né? Primeiro entendendo as partes básicas, para depois ir se desenvolvendo e acrescentando informações ali, tá bem? Então, a gente vai começar. Essa aula é o básico do básico, o que vem antes do começo, tá bom? E o que vem antes do começo? A gente vai falar sobre as unidades. Escreve aí no seu caderno, tá? Outra coisa, antes da gente começar, quais são os materiais que a gente precisa para essa aula? A gente não precisa de muita coisa para essa aula, tá? A gente precisa de papel, lápis, borracha, apontador, se estiver usando lápis, se estiver usando grafite aí não precisa. Só, tá? De vez em quando lápis de cor, mas até o lápis de cor ele é meio opcional, tá bom? A maior parte do tempo a gente só vai precisar do lápis, porque é uma aula de desenho, não é uma aula de pintura, né? Apesar de que a gente vai falar de pintura algumas vezes. Então pega o seu papel, se for um caderno melhor, né? Pela questão da organização, mas se for só um papel, tá ótimo, não tem problema não. Então, a nossa primeira aula, você escreve aí na sua folha, unidades básicas do desenho, tá? Como eu falei, assim como a língua tem as suas unidades básicas, a matemática tem as suas unidades básicas, o desenho tem as suas unidades básicas, né? Quais são as unidades básicas da língua? Representativamente são as letras. E foneticamente, né, como a gente fala, são os sons. O som é a unidade básica da língua, né? A gente conseguir fazer A, B, fazer barulhos com a nossa boca. E representativamente são as letras. Então, quando a gente parte das letras. Na matemática, a gente começa com os números. No desenho, a gente começa com o quê? A gente começa com 5 elementos. A gente tem 5 elementos básicos. Que com esses 5 elementos, a gente consegue fazer todo o resto. E aí talvez você diga, sério que com 5 coisas eu consigo desenhar tudo que tem no mundo? Sim, é muito sério que com 5 elementos muito simples você consegue desenhar tudo que tem no mundo. O primeiro e o mais simples de todos é o ponto. O primeiro é o ponto. Por que é o ponto? Porque no momento em que a gente faz o primeiro contato com uma folha de papel, deixa eu
pegar uma outra folha aqui. A gente faz um ponto. Se eu for fazer uma linha aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um ponto. Eu tenho que encostar o meu lápis nessa folha de papel, né? Porque o que é desenhar? Vamos pensar um pouquinho o que é desenhar? Pensa aí um pouquinho. O que é desenhar? Desenhar é pegar algo que suja, que mancha, né? No caso aqui eu tô com um lápis bem macio, então ele suja até a minha mão, e usar ele numa superfície sujável. Então você pode desenhar com um lápis e um papel, mas você também pode desenhar com um tijolo na calçada, já fez isso? Com um carvão na calçada, num muro. Você pode desenhar com tinta na parede, você pode desenhar com tinta num tecido. Então, desenhar é sujar algo com alguma coisa que deixa resíduo, que deixa mancha, que deixa marca. E geralmente essa mancha que você faz, essa marca que você faz, ela tem um significado, ela tem uma ideia. Você tá passando uma ideia com essa sua sujeira, né? Desenhar é sujar alguma coisa para expressar uma ideia, né? Já ouviu falar dos homens das cavernas? Que eles faziam nas paredes, as pinturas rupestres? Acho que já, né? Que eles pegavam, os homens, quando a gente começou a evoluir como uma raça, o que eles faziam? Para eles se comunicar, ainda não tinha língua da forma que a gente tem hoje. Se eu precisasse falar para ti, eu fui lá e eu cacei um elefante, agora eu preciso carregar, mas eu não consigo carregar sozinho. Nossa, olha o quanto de palavra que eu usei, né? Mas aí ele pegava, chegava lá, o homenzinho, né? E aí ele chegava na parede, fazia lá uma sujeirinha. Aí ele pegava com o dedinho dele lá e fazia um elefantezinho do jeito que ele conseguia fazer. Aí desenhava ele, talvez, aqui na frente, bem simplesinho, com uma lança. Depois ele desenhava aqui, ele de novo com a lança. Só que dessa vez o elefantezinho no chão. Vamos dizer que foi assim que ele fez. E aí depois ele faz um desenho aqui mostrando vários homenzinhos. Ele já conseguia comunicar. Isso aqui é uma história em quadrinho, né? Pensa aí, é uma história em quadrinho, não é? O homenzinho chegou, derrubou aqui o elefante, os outros homenzinhos chegaram para carregar. Então, a gente se comunica por desenho há muito tempo. O ser humano é um desenhista por excelência. Eu costumo sempre dizer que toda pessoa é um desenhista. Só que tem muitos que desistem da carreira mais cedo, né? Nem todo mundo continua. Então, eu realmente espero que vocês continuem desenhando. Porque é uma ferramenta muito rica de comunicação. Pois é, mas voltando. Então, todo desenho começa com esse primeiro ponto, tá? Então, lá no caderno de desenho de vocês, escrevam aqui que o ponto é a primeira unidade, tá? Por quê? Se eu te perguntar por quê, é porque o ponto é o primeiro local de contato, vamos falar que é do lápis com papel. Eu falo lápis, mas pode ser a caneta, pode ser a tinta, pode ser o spray, pode ser o esmalte da unha, né? A mãe faz a unha lá. O primeiro lugar onde o esmalte pega. Presta atenção, qualquer dia a mãe de vocês fazendo a unha. Ela pega o esmaltezinho, bota aqui, a primeira coisa que faz é uma gotinha, um ponto. E depois ela espalha, né? Então o ponto é a primeira unidade. Todo mundo entendeu? A segunda... antes de passar para a segunda, só aqui no ponto. Aí você pode me perguntar, mas eu consigo desenhar só com ponto? Consegue. Você consegue desenhar só com ponto. Se você faz vários pontos próximos, você consegue passar a ideia de uma linha, né? De uma continuidade. Se você faz algum desenho, uma forma sólida, e você preenche ele com pontos, você também está usando o ponto como uma forma de expressão, até para dar textura. Uma coisa que você pode fazer com os pontos, se você usar eles dessa forma aqui para preenchimento,
Você pode botar aqui eles mais afastados num lugar para dar a ideia de que tá mais claro naquela área e mais próximos aqui no outro lugar para dar a ideia de que tá mais pigmentado. Então o ponto em si, ele já é uma ferramenta. Tem muitos artistas que usam o ponto como ferramenta de expressão. E ele pode ser usado de várias formas. Eu tô fazendo um quadrinho agora, tô terminando na verdade. E eu gosto de usar pontos para iluminar cabelo. Eu desenho o cabelo inteiro, pinto ele, eu faço no computador, né? Pinto ele todo, e aí em algumas áreas eu coloco pontinhos para dizer que ali tem uma luzinha, ali tá brilhando, ali a luz pegou um pouco mais forte. Então o ponto em si, ele já é uma grande ferramenta do desenho. A gente não pode negligenciar o ponto, tá bom? O segundo elemento, depois do ponto, vem a filha do ponto. Quando a gente faz um ponto e a gente arrasta o ponto, o que a gente tem? Uma linha, né? Então, o nosso segundo elemento é o ponto que se moveu, é a linha. Coloca aqui linha e faz uma linha. Se quiser, escreve até embaixo. Bota aqui um parênteses, o ponto que se moveu. Porque é isso que a linha é. A linha é o nosso ponto de contato do papel que andou. Ó, a gente tem a ponta do lápis aqui. Quando eu desenho, eu pego a minha ponta do lápis, que é só um pontinho de contato, e aí eu ando com ele, né? E aí esse movimento é o que vai fazer os contornos e os volumes e tudo mais, né? Então a linha é o ponto em movimento e é a nossa segunda unidade do desenho, tá bom? Então primeiro a gente tem o ponto, segundo a gente tem a linha, que é o ponto em movimento. E que é uma das coisas que a gente mais usa, obviamente, no desenho, né? E isso é bem fácil de compreender. A coisa mais natural que a gente faz quando vai desenhar é um monte de contornos e tal, que são linhas contínuas, né? A nossa terceira unidade básica. Deixa eu colocar a terceira, a quarta e a quinta juntos, porque elas são um conjunto, tá? Coloquem aí também. Faz a primeira, a segunda em cima. Aí faz. Vamos fazer a terceira aqui. A quarta. E a quinta. A terceira, a quarta e a quinta unidade básica são as três formas geométricas básicas que existem. E eu quero que vocês chutem quais são as três. Assim, vocês sabem, tá? Claro que vocês sabem quais são as três formas básicas, mas talvez vocês não estejam entendendo o que eu quero dizer com essa pergunta nesse momento. Mas tentem responder quais são as três formas básicas. Já conseguiram me dar alguma resposta? Qualquer coisa, pode responder qualquer coisa, tá? As três formas básicas são o círculo. Qual é a próxima? As duas próximas. O triângulo. E qual é a última? O quadrado. Pode perceber que é uma evolução, né? A gente tem o ponto que gera a linha faz as três formas básicas. Com essas três formas básicas aqui, a gente consegue desenhar absolutamente qualquer coisa. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu acho que ela tá desfocando. Peraí que vai melhorar. Melhorou, né? Eu acho que melhorou. Então, com essas três formas a gente consegue desenhar todas as outras coisas. Mas só com essas três formas, professora? Não. A gente tem modificações dessas três formas, né? O círculo, ele pode dar origem às formas ovais, que também são conhecidas como elipses, né? Que são essas formas que são círculos mais apertados, ou as formas que a gente chama de orgânicas.
O que são as formas orgânicas? As formas orgânicas, elas não são círculos, mas elas não têm canto que nem as outras formas geométricas. Ela não tem o que a gente chama de canto vivo. O que é um canto vivo? Imagina que isso aqui fosse uma coisa de verdade, um objeto. Se você pegasse aqui nos cantos, ele poderia te machucar, né? Porque é um ângulo. Então, enquanto as formas orgânicas não tem isso, né? Imagina que isso aqui é uma coisa. A gente já imagina que é uma geleca, que é uma bolinha. Não é nada que parece agressivo, né? E a gente também chama de forma orgânica, porque orgânico é o que a gente encontra na natureza, né? Quando a gente fala de lixo orgânico, o que é o lixo orgânico? É a casca da fruta, é a casca do ovo, é o resto de comida. Então, assim, orgânico é o que tem na natureza. E os objetos, as coisas na natureza, elas tendem a ser arredondadas, né? A exceção de garras e dentes, tirando garras e dentes, as coisas na natureza, elas são muito arredondadas. Pode pensar aí nas frutas. Tem uma fruta quadrada? Eu nunca vi. Se tem uma fruta quadrada, eu ainda não conheci. Olha que eu gosto de fruta, eu como bastante. As frutas são arredondadas, né? A gente tem vários formatos de fruta. A gente tem as uvas que são bem redondinhas, aí tem aquelas uvas que são mais compridas. A gente tem as laranjas que também são bem redondas. A gente tem o que mais? Vamos pensar nos legumes. Tem a abobrinha. A abobrinha tem um formato muito legal, né? Que eu chamo de abobrinha, não sei como chama. Tem coisa que tem nome diferente, né? A abobrinha, ela tem um formato assim que parece eu nem sei, parece um fone de ouvido, né? Pra ter uma coisa pra fazer uma comparação. Que mais que tem na natureza? Bora pensar. Um animal, um pato. Como é que é um pato? Um pato, ele tem aqui a cabecinha dele. Vou fazer um rascunho aqui. Tem o corpito. Aí tem a perninha dele aqui, o pezinho, a outra perninha, o pezinho. Um biquinho dele aqui. Pronto, a gente fez aqui um patinho rapidinho. Olha como ele é redondo. Tá vendo como ele não tem uma ponta? Tudo dele é arredondado. Por quê? Porque é assim que as coisas são na natureza. É muito mais interessante para os animais que eles sejam assim, né? Não faz sentido a gente imaginar um animal que tenha ângulos, né? Eu tô pensando aqui agora se tem algum... Como eu falei, os animais, eles têm dentes, eles têm garras, mas aí é um mecanismo de defesa, né? Não é uma parte dele. O corpo de uma onça, ele é todo arredondado, né? Ela tem aquela cabeça que parece mais quadrada, uma coisa mais assim, né? Eu nem lembro muito bem como é que é uma onça, mas eu vou mais ou menos fazer só o formato aqui. Sei lá, coisa assim. Ficou parecendo um ursinho. Tenho que ver como é que é uma onça para poder desenhar melhor. Mas assim, tudo aqui é arredondado no final das contas, né? Então, o que a gente tem do círculo são o círculo e as formas orgânicas que permitem a gente expressar basicamente a natureza e muitas coisas que a gente tem em casa também, né? A maioria das nossas coisas também são arredondadas. Então, com isso aqui, a gente consegue expressar um montão de coisa já. Desculpa, solucei. Então, a nossa terceira forma é o círculo. Ovais e formas orgânicas. Ovais, tá bem óbvio porque que chama oval, né? Por quê? Porque parece o do ovo, né? Parece a forma de um ovo. Apesar de que eu fiz uma oval aqui que se fosse um ovo era um ovo mutante, né? Mas deu pra entender a ideia. Legal. A quarta são os triângulos. Os triângulos também são uma forma básica, né? E a gente não tem um tipo só de triângulo. A gente tem 3 tipos de triângulo. Que isso aprende na escola também, mas é mais pra frente. Não sei se vocês já aprenderam. A gente tem os triângulos de 3 lados iguais, que é mais ou menos esse aqui. O meu não tá bem igualzinho, mas é mais ou menos esse formato. Tem os triângulos de 2 lados iguais e um diferente. E tem o triângulo de 3 lados diferentes. Quando eu digo diferente, é medida diferente, tá? O tamanho dos lados é diferente. O triângulo, cada forma geométrica dessa, básica,
ela passa pra gente uma sensação, ela passa algumas impressões, tá? O círculo, ele passa pra gente a impressão, como eu falei, de que é fofinho, de que não vai machucar a gente, né? Como eu falei, essa forma aqui parece um slime, né? Se a gente bota a mão, a gente... Vamos fazer o exercício de imaginar agora. Imagina que a gente colocou a mão numa forma dessa. Parece o quê? Parece que ele vai ser apertado, que ele vai ser gostoso de pegar, que não vai machucar a gente, vai ser macio. Se a gente imagina que tá pegando nessa bola, parece que ela é redonda, que ela é fofa, que se a gente jogar no chão ela vai pular, ela vai se mexer, ela vai rolar, né? Então o círculo, ele passa pra gente esse tipo de sensação, né? De que é uma coisa agradável, inofensiva, que não vai machucar a gente, não vai machucar, não vai nos atacar, não vai nos fazer mal, que vai se movimentar. O círculo é uma forma que passa muito movimento, né? E o triângulo, por sua vez, vamos colocar aqui triângulo, o nome dele. O triângulo, por sua vez, é diferente. O triângulo é uma forma que, se a gente imagina que a gente está pegando nele, ele tem esses cantos aqui que parece o quê? Parece que vai machucar, né? O triângulo lembra uma faca, lembra o dente, uma garra de um animal, né? Um canino comprido de um animal que pode atacar, que pode machucar, né? Imagina uma onça bem grandona, como é que é o formato do dente dela, né? Ele é pontudo, do jacaré. Então, o triângulo, ele lembra umas coisas mais perigosas, né? Ele lembra coisas que podem nos atacar, podem nos machucar. Tem um fato interessante, não sei se vocês sabem, mas a gente pode diferenciar as cobras venenosas e as não venenosas por várias coisas. E uma dessas coisas é que as cobras venenosas, elas têm a cabeça bem triangular. Olha como a natureza é legal. Elas têm a cabeça bem triangular, enquanto as cobras não venenosas têm a cabeça mais redondinha. E os olhos também. Os olhos das cobras não venenosas, eles geralmente são redondos com a pupila redonda, igual um de um gato, de um cachorro. E as cobras venenosas, elas têm o olho mais fechadinho e as pupilas são geralmente fechadas também, né? Lembrando do triângulo, olha aí, mais uma vez o triângulo sendo uma forma de coisas perigosas que podem machucar. Então, o ser humano aprendeu com o tempo, com a evolução, né? Vivendo na floresta, vivendo nas savanas, que o triângulo é uma forma que se apresenta em coisas que são perigosas, né? Em armas, em garras de animais, alguns animais perigosos, mas o triângulo, ele também é uma forma que remete a gente a coisas femininas. Como assim, professora? Voltando aqui para minha folha de riscar. Você já viu como é o corpo de uma mulher, né? Vocês têm mãe. Como é que é o corpo da mãe de vocês? A mãe de vocês, diferente dos homens, ela tem cintura, né? A mãe, a professora, a prima, a irmã, mulheres que vocês conhecem, né? Os homens, eles não... Vamos fazer aqui, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Meu Deus, eu fiz uma mulher muito quartuda. Essa mulher tá com um quadril muito largo, mas é para vocês entenderem, tá? Vou botar uma cabecinha genérica aqui, um cabelinho genérico, né? Então, as mulheres têm, diferente dos homens, vamos fazer um homem aqui do lado dela. Ó, eu não botei nada aqui. Não tem uma roupa, não tem uma cara, mas só pelo corpinho você sabe que isso aqui é um homem, isso aqui é uma mulher. Por quê? Porque as mulheres têm um corpo diferente dos homens, que lembram triângulos, ó. É como se esse corpo aqui... Deixa eu pegar meu pincel. Esse corpo aqui fosse um triângulo em cima do outro, né? Fossem dois triângulos com perninhas, enquanto o homem é um retângulo com perninha e bracinho, né? Então o triângulo, além disso, ele lembra coisas femininas, ele lembra mulheres. Outra coisa que o triângulo também lembra coisas femininas, lembra mulheres, é porque o nosso rosto é diferente, né? O rosto de uma mulher, ele geralmente tem o queixo mais fino do que o de um homem, né? Geralmente o rosto dos homens, ele tem um queixo quadrado, mais largo, né? Pensem aí nos homens e mulheres que vocês conhecem e pensem a respeito desses rostos, né? Geralmente
Eles são diferentes nessa parte. Então, o triângulo, ele é uma forma que lembra coisas perigosas e que podem machucar, mas ele também lembra coisas femininas. Coisas que a gente associa com feminilidade também, né? O coração que a gente desenha, ele tem uma ponta de triângulo. Tem muitas frutas que são pontudas também, que a gente meio que lembra de mulheres, tipo morango, né? O morango, ele parece um coraçãozinho, e aí a gente acha ele meio coisa de menina, gostar de morango, sei lá. Enfim, o ser humano é cheio de inventar significado para as coisas que não estão lá. Beleza, então a gente tem o círculo, o triângulo, por último o quadrado, que não é só quadrado, né? A gente tem as variações dele também, que podem ser o retângulo, podem ser o trapézio e o losango, tá? Não precisa lembrar do nome disso aqui não, tá bom? É só uma aula pra gente entender, porque eu vou sempre estar falando disso aqui, tá? A gente vai estar sempre vendo essas coisas, a gente vai estar sempre vendo essas formas, então precisa saber essas coisas, tá bom? O quadrado, como eu falei, ele é uma forma masculina, né? Ele remete aos homens por causa da questão do formato do corpo e do formato da cabeça, do rosto. Ele é uma forma que parece uma coisa segura, né? Por que parece uma coisa segura? Porque um quadrado, ele vai lembrar a gente de coisas que trazem essa impressão de que estão guardando coisas. Por exemplo, um cofre, né? A gente pensa num cofre, a gente pensa numa estrutura quadrada reforçada, num cubo reforçado. Aqui tem um negocinho que põe a senha e tal. Então, o quadrado lembra um cofre, lembra uma caixa. Que mais que é quadrado que a gente associa com segurança? Uma casa, né? Quando aquela casinha que a gente desenha, aquela casinha, a primeira casinha que a gente aprende a desenhar, a forma básica dela é um quadrado, né? Aí o telhadinho tem um triângulo e depois ele tem um retângulo. Essa casinha aqui mais bobinha que a gente aprende a fazer é um quadrado. Então, a nossa própria casa, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente dentro de uma caixa grande, né? Então, muitas coisas que a gente, o ser humano, associa com segurança, com estabilidade, são caixas, né? A gente confia em coisas que têm formatos de caixa. Fora que o quadrado, fazendo aquele exercício de imaginação de novo, ele é uma forma que, se a gente imagina que tá aqui na mesa com a gente, não parece que ele vai cair, né? Não parece que ele vai sair rolando que nem o círculo, porque o círculo, a gente imagina que se ele tá aqui, a gente dá só um empurrãozinho nele, ele vai embora. Deixou a gente, foi. Passou. O triângulo, dependendo de onde ele tá, ele pode dar a impressão de que ele vai cair, né? Se a gente apoia ele na ponta de baixo e ele se mexe, dá a impressão de que ele vai cair e vai quebrar. O quadrado não. Do jeito que ele tá ali, se você empurrar ele, ele só vai ser arrastado, ele não vai cair, ele não vai se mover. Então ele é bem confiável nesse sentido, ele é bem seguro. Ele não tem muita energia por causa disso, né? O círculo tem uma forma que tem muita energia por causa dessa questão de que parece que ele vai quicar, rolar, correr. O triângulo tem um pouquinho e o quadrado ele já não tem muito. Ele não passa muita ideia de que ele vai mudar, né? Ele é seguro, mas ele também não passa muita energia. Então, a nossa quinta unidade, nossa terceira forma geométrica é o quadrado e as suas variáveis. Aí vocês me perguntam, tá, mas para que isso serve? Como que saber isso aqui vai me ajudar a desenhar, professora? Bom, a gente usa essas formas para construir os nossos desenhos através do rascunho. O que é um rascunho? O rascunho é o desenho que vem antes do desenho. Quando a gente não faz aula de desenho, quando a gente só desenha na nossa cabeça as coisas, a gente não faz rascunho, né? A gente só desenha direto. Eu quero fazer um menino. Aí começa, sei lá de onde. Eu já vi começarem desenho de gente de cada lugar, mas sei lá. Começa da orelha, vai. Eu vou fazer um menino. Isso aqui é o errado, tá, gente? Não é pra fazer. Tudo que eu fizer nessa folha aqui não é pra fazer. Começa da orelha, faz a cabeça, faz a outra orelha.
Aí faz o nariz, faz a boca, faz o olho, faz a sobrancelha. Bota o cabelo na cabeça do menino. Faz um pescoço, faz uma camisa pro menino. Faz um braço pro menino, bota os dedos. Faz outro braço pro menino, bota mais dedos. Isso aqui é quando a gente não faz aula de desenho, desenha de qualquer jeito, tá, gente? Beleza. Saiu um menino? Saiu um menino. Ficou legal? Ficou ok, né? Quem olha sabe que é um garotinho. Mas pode ficar melhor. Como? Fazendo um rascunho. Por que eu vou fazer rascunho, professor? Porque com o rascunho, a gente tem mais controle do nosso resultado final do desenho. Ah, mas é perder tempo. Não é perder tempo. Porque se você pensa aqui, por exemplo, os braços desse menino não estão iguais. O que eu posso fazer agora? Eu posso apagar ou eu posso fazer outro menino, né? Se eu tivesse feito um rascunho, se ao invés de eu fazer isso aqui, eu tivesse feito aqui, vou planejar como é que vai ficar a cabeça dele. Eu quero uma cabeça bem ovalzinha. Eu quero que ele esteja olhando mais pra frente. O corpinho dele aqui. Aí eu vou fazer uma mãozinha aqui que ele tá na cintura. A outra mãozinha ele vai estar segurando um copo aqui na frente. Que ele tá tomando alguma coisa. As perninhas dele aqui, ele vai estar... Olá! As perninhas aqui ele vai estar com uma um pouquinho mais na frente, meio que apoiando assim. Bota o olho aqui, a boca aqui e tal. Se você parar pra pensar, o que a gente fez aqui com esse rascunho? A gente tem um retângulo como forma básica, que é o corpo do menino, né? Uma criança. Outros retângulos aqui, que estão sendo as partes do nosso braço. Outro retângulo para nossa perna, que são retângulos curvados, né? Porque a gente está desenhando uma pessoa. Aqui a gente tem uma forma que é mais circular. A cabeça, o topo da cabeça é um círculo, que a gente puxou para baixo. E aqui mais um retângulo. Depois que a gente tem isso aqui, a gente falou, ok, meu rascunho tá legal. Aí é que a gente coloca os detalhes significantes, que vai ser o nosso olho, o nosso nariz, que são construídos em cima dessas linhas, mas essa ainda não é a aula de hoje, tá? A aula de hoje é sobre unidades básicas do desenho, ok? Na próxima aula a gente aprende a fazer isso aqui. Mas eu já tô mostrando pra vocês, tá? Aí coloca aqui uma orelhinha, outra eu não vou botar aparecendo, porque eu botei ele um pouquinho de lado. Aí coloca um cabelinho aqui, vou botar até o cabelinho enrolado, que nem eu fiz do outro. Camisetinha aqui, veste em cima do robozinho. Camisetinha, ele vai estar de bermudinha. Que tá calor. Ele não vai usar calça no calor. Coloca aqui o copinho na mão dele. Bebendo água, 100% hidratado. Show, show. Olha que legal, né? Se a gente tivesse feito de uma vez esse menino, que nem a gente fez esse aqui, a gente ia conseguir fazer uma posezinha legal pra ele? Ia conseguir fazer ele pegando o copinho e tal, com o pezinho pra trás, pra frente? Não ia conseguir, né? Aí o que a gente faz depois que fez o rascunho? A gente apaga o que a gente não quer no desenho no final das contas, que é essas linhas que a gente chama de linha de construção, que é a linha que só tá aqui pra gente desenhar por cima dela, ela não vai ficar no desenho, tá? É que nem, vocês já viram uma casa sendo construída? Uma casa, quando ela começa a construção, fica aparecendo um monte de coisa que nunca vai aparecer numa casa na versão final, né? Se vocês já acompanharam uma casa sendo construída, é exatamente o que a gente faz quando a gente está desenhando. Essa ponta gigante da borracha aqui é porque eu troquei a borracha recentemente e eu comprei uma maior do que o meu negócio, que é a minha caneta da borracha. E eu tô com pena de cortar e estragar isso tudo de borracha aqui. Aí eu tô tentando usar aqui. Se ficar muito ruim, eu vou acabar cortando. Pois é, quando a gente acompanha a construção de uma casa, a gente vê que tem um monte de coisa ali por baixo que a gente
não enxerga, né? Fica tudo coberto por azulejo, por tinta, por cimento. Então desenhar um bom desenho é a mesma coisa, é o mesmo processo. Você faz lá as coisas básicas, o que fica por baixo, mas no final o que a pessoa vai ver é só o bonitinho, sabe? É só o resultado final. Demora muito? Não, vocês acharam que eu demorei para fazer esse garotinho? Eu demorei mais ou menos o mesmo tempo que eu demorei para fazer esse aqui, com um resultado final muito mais agradável, né? Pelo menos eu acho que esse tá mais bonito que esse. Então é isso, tá? Essa aula foi sobre as 5 unidades básicas do desenho. Botei desenhos. Gente, como que ninguém me falou nada que eu tinha escrito errado? Quando for assim, vocês me avisem. Tô brincando, não dá, né? Então, nossa aula foi sobre as 5 unidades básicas do desenho, que são o ponto, a linha e as 3 formas geométricas básicas, que são o círculo, o triângulo, o quadrado, e que com essas coisas aqui a gente faz os nossos rascunhos. O que é o rascunho? É o desenho que a gente faz por baixo do desenho, né? É o desenho que vem antes do desenho, que é o que a gente vai aprender a fazer ao longo dessas nossas aulas juntos, tá bom? Eu mostrei rapidamente para vocês como que se faz isso aqui. Na verdade, vamos fazer um rapidinho, só para vocês já pegarem um gostinho. Vamos construir um rascunho de uma pessoinha junto aqui e depois vocês fazem essa parte de colocar a carninha, cara, cabelo, roupa, tá bom? Vamos lá. Separa aí o lapisinho, a borrachinha. De levinho no papel, tá? Porque essas linhas vão ter que sumir depois. Faz uma bolinha primeiro. Não precisa ser uma bolinha perfeita, tá bom? Fez a bolinha. Puxa um puxadinho de círculo para baixo. Isso aqui é a parte de cima da cabeça, isso aqui é a parte de baixo, tá? Passa uma linha aqui no meio. O que é essa linha no meio? É onde vai ficar o nariz e a boca, que estão no centro do rosto. Passa uma linha aqui, que é a altura dos olhos, tá? Isso aqui é muito importante. Não ignorem isso não, tá? Conforme a gente vai evoluindo, isso aqui se torna mais importante. Façam aqui uma caixinha. Aí aqui essa caixinha tem uma parte que é quadril e daqui pra cima é tórax e abdômen, tá? Puxa a perninha número 1, que é um retângulo. Puxa a perninha número 2, que é um retângulo. Sempre vai ser um retângulo? Não. A gente tá começando assim, tá? Depois a gente vai evoluindo e vai ficando um pouquinho mais complexo. O pezinho pode fazer aqui ele como se ele fosse um trapézio, sabe? Pro lado, assim. Coloca o bracinho aqui. Se quiser fazer o bracinho na cintura, eu vou botar um na cintura aqui, para se quiser fazer na cintura, saber como é que faz, ó. Faz aqui como se fosse um retângulo e outro retângulo, tá? Se quiser fazer estendido, só faz estendido, tá? E a mão pode fazer só uma caixinha aqui na ponta. Coloca aqui um triângulozinho, outro triângulozinho, que já faz as vezes de dedo, tá bom? Ó, um triângulo, aqui faz um retângulozinho, pronto. Com isso aqui, em cima disso você consegue construir um personagem. Colocar roupa, colocar vestido. Se quiser fazer uma mulher, só afina essa cintura aqui, tá? Não tanto quanto eu afinei, mas faz em vez de usar retângulo, faz o triângulo, que nem eu fiz lá na outra folha, tá? Vou mostrar, minha memória acabou. Aqui, ó, o feminino a base são triângulos, né? Isso, mulheres adultas, adolescentes, criança não tem muita diferença, não. 2 triângulos montadinhos um no outro. Os homens vão ser um retângulo, tá? Essa atividade aí de fazer esse rascunhozinho eu quero que vocês façam, tá bom? E que vocês coloquem olho, cabelo e me mostrem, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês sabem como falar comigo, falem, tá bom? Essa aula, ela, como eu falei, é uma base, né, de construção das informações que a gente vai usar no decorrer das nossas aulas.
E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar com as atividades mais de desenho, mas é como eu falei, é uma escada, é uma construção. A gente vai ver coisas e a gente vai evoluindo a partir do que a gente já sabe, tá bom? Hoje foi só o começo. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Até a semana que vem. Tchau!